Condenar as bizarrices mormons é muito fácil. Eu quero ver é condenar as bizarrices adventistas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês comentando alguns comentários a respeito do meu último ou penúltimo vídeo no meu canal, falando sobre a experiência dos Mormons à luz daquela série da Netflix chamada Rezar e Obedecer, que conta a história de um criminoso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundamentalista, que não deve ser confundida com a igreja principal, que é a Igreja Mormon, mas eu aproveitei a discussão a respeito da série para colocar aí a minha visão a respeito das bizarrices do mormonismo e como que eu acho assim, essa religião é uma das piores religiões que existem na face da Terra, ok? Foi um vídeo interessante, ainda que eu confesso para vocês que a gente às vezes comete um erro na internet, e esse é um erro difícil de não cometer, de não contextualizar mais e melhor as nossas convicções à luz do fato de que pode ser que a gente faça um vídeo na internet que uma pessoa vai nos conhecer através daquele vídeo e não vai saber nada a nosso respeito, a não ser o que ela vai ver naquele próprio vídeo. E isso é um problema um pouco complexo para a gente resolver, porque o que acontece? Como algumas pessoas me conheceram através desse vídeo que eu falei a respeito dessa série Rezar e Obedecer e dos Mormons, etc., então elas não têm alguns conhecimentos prévios a meu respeito e acabam misturando as coisas e acabam confundindo as coisas. E algumas pessoas vieram criticar um pouco o meu vídeo, de uma forma respeitosa, tranquila, não teve ninguém assim que perdeu as estribeiras e coisa e tal, até porque mormons realmente assim, fiéis aí à doutrina mormon não assistem coisas do tipo do vídeo que eu produzi, com toda certeza. Só quem assiste esse tipo de vídeo é quem está num processo de desintoxicação do mormonismo, ou tem interesse no mormonismo a despeito de não ser mormon, e coisas do tipo, né? A gente não consegue atingir fiéis membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com esse tipo de conteúdo, tá? Que é considerado anti-mormon e tudo mais, né? Beleza, interessante. Só que o que acontece? Na época que eu tive bastante interesse nas questões mormons, eu entrei em alguns grupos de Facebook de canais mormons, né? Inclusive ex-mormons e etc. Em um desses grupos eu postei o meu vídeo e convidei as pessoas a avaliar, inclusive criticar o meu vídeo, caso elas quisessem, em função de qualquer defeito que eles pudessem encontrar na minha postura, na minha argumentação e etc. E aí teve uma pessoa que fez um comentário assim que eu achei super pertinente, super legal, e que tem que ver com exatamente o foco do meu vídeo agora, né? Que tem que ver com basicamente uma acusação velada de uma certa hipocrisia no Ezequiel Gomes. E eu acho que é necessário que o Ezequiel Gomes reflita a respeito de uma postura hipócrita, que basicamente teria que ver com o seguinte: o Ezequiel Gomes, ele é então uma pessoa perspicaz, inteligente, que pesquisa, que gosta dos temas aos quais ele se dedica, e ele então é capaz de escrutinar uma doutrina e perceber coisas absolutamente bizarras e ridículas e abomináveis, com todos aqueles adjetivos que eu coloquei lá no meu último vídeo, em relação à doutrina de uma igreja, como a doutrina da Igreja Mormon, dos Santos dos Últimos Dias e etc. Só que aí, o Ezequiel não é capaz de fazer a mesma coisa em relação à igreja dele, adventista do sétimo dia, que tanto quanto a Igreja Mormon também está cheio de bizarrice, heresia, engano e tudo mais? Como é que funciona isso? O Ezequiel, quando vai analisar os Mormons, então, é uma pessoa crítica, inteligente, profunda, que pesquisa, que é capaz de desmascarar bizarrices.
Aí quando chega na hora de falar de adventismo, aí o Ezequiel perde o senso crítico, perde a capacidade de pesquisa, perde a capacidade de perceber coisas heréticas, bizarras, abomináveis que existem dentro do adventismo. Basicamente, esse é o contexto em função dos quais a gente vai conversar nesse vídeo. Então a gente sai aqui desse ambiente e vamos para dar uma olhadinha aí nesses comentários que eu quero comentar com vocês. Então, vem comigo. Pois aí está, meus amados irmãos e irmãs, o comentário que me fez gravar esse vídeo. Vai ter um outro comentário depois, que eu acho digno de considerar algumas questões, mas acima de tudo eu estou fazendo esse vídeo agora para responder esse comentário aí. Então vamos ler o comentário por completo e depois vamos considerar algumas questões, beleza? Então vamos lá, a pessoa viu esse vídeo que eu postei lá num grupo de ex-mormons e respondeu da seguinte forma: concordo quando você diz no vídeo que há ensinamentos bizarros na Igreja Sud, que é uma abreviação para Santos dos Últimos Dias. No minuto 9 do vídeo, você diz, sorrindo com um tom de deboche, como alguém em sã consciência pode cair numa lorota dessa? Bem, te respondo, da mesma forma que você está no adventismo e crê em bizarrices também. A título de heresias bíblicas, o mormonismo é bem mais nocivo do que a IASD, que é a abreviação para Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a minha religião. Mas ambas são religiões de controle mental. Penso que a esmagadora maioria dos membros de religiões assim devem ser tratadas com mais respeito, pois são vítimas de um sistema sujo, cruel e do qual não é fácil sair. Bom, quero dizer que adorei esse comentário e gostei tanto dele que tive vontade de me aprofundar um pouco nessa discussão e aproveitei esse comentário para refletir e vou aproveitar agora para refletir junto com vocês a respeito destas percepções. A mim, nada importa a percepção de que o Ezequiel, particularmente, seja um hipócrita. Não é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para me defender e dizer que eu não sou um hipócrita. Eu sou um pecador muito pior do que hipócrita. Se hipocrisia fosse meu único pecado, estaria fácil a minha situação. A descrição bíblica a respeito do pecado humano é absolutamente profunda, devastadora, tem que ver com a doutrina da depravação total, e que revela que todos os nossos sentimentos, todas as nossas razões, todas as nossas intenções estão de alguma maneira manchadas por egoísmo, por maldade, ou por malícia, ou por vaidade, ou por agressividade, ou por falta de amor e falta de fé. E todos nós estamos profundamente envolvidos numa condição tenebrosa, da qual a graça de Cristo é a única escapatória. E essa graça, ela é destinada a todas as pessoas, independentemente de igreja ou religião, e etc. E é uma obra muito interessante, muito bonita, né, do Espírito Santo, de Cristo na cruz, da divindade por completo, para de fato, né, transformar o ser humano, perdoar os pecados, abrir os olhos da gente para a percepção das coisas e para, né, num processo que leva a vida toda, nos santificar, nos melhorar, nos puxar a orelha, também nos exortar a seguir um caminho melhor. Então isso para mim tudo é pressuposto e entendo isso dessa forma, então não me ofendo com a percepção de que o Ezequiel possa ser uma pessoa hipócrita, debochada, que crê em coisas bizarras e que defende ou pratica uma igreja de controle mental e etc e tal, e que às vezes não só o Ezequiel é vítima de um sistema sujo e cruel, mas é inclusive uma pessoa que defende ou que faz avançar um sistema sujo e cruel. Vamos trabalhar com a ideia de que o Ezequiel Gomes é um promotor do adventismo. Então, se o adventismo é uma religião de controle mental, que é um sistema sujo, cruel, do qual não é fácil sair, talvez o Ezequiel seja uma pessoa que está impondo sobre outras ou pregando a outras aquilo que é uma religião de controle mental, suja, cruel e etc., que faz vítimas, né? Então o Ezequiel é um algoz destas vítimas, no caso, vítimas do adventismo.
E tudo isso é bem pesado, se você for trabalhar assim, se isso fosse a verdade, a realidade, e a gente precisa levar isso com muita seriedade, né, essa hipótese, e responder da melhor forma possível, não como quem quer se justificar, mas como quem quer de fato endereçar as questões. Então o que acontece? É muito complicado para a gente que produz conteúdo estar alerta ao problema que eu estava falando um pouco lá no começo do vídeo, de que as pessoas muitas vezes não nos conhecem. Então, isso é um problema um pouco grave quando a gente produz conteúdo, especialmente conteúdos polêmicos, do tipo como aquele vídeo, porque elas podem de fato passar a impressão para essas pessoas de um monte de coisas assim, que na verdade acabam que não são verdades, vamos dizer assim. Então vamos começar passo a passo desse comentário para a gente começar a identificar essas questões. Então, por exemplo, ela fala assim que lá no minuto 9 do vídeo, eu começo a dizer sorrindo e em tom de deboche, como que alguém em sua consciência pode cair numa lorota dessa lá da doutrina mórmon. Então o que acontece? Muitas pessoas já se incomodaram com a minha maneira de me expressar nos meus vídeos críticos, que tem que ver um pouco com essa coisa de eu ficar sendo irônico, sarcástico, debochado e dar risada e etc. Tem pessoas, inclusive, nos comentários que usam isso para dizer assim, que eu sou uma pessoa profundamente diabólica. Eles falam assim, né? A sua risada é diabólica, o seu tom de voz é diabólico, as suas ironias, o seu sarcasmo, é tudo coisa do Satanás. Outras pessoas, por um outro lado, às vezes usam essas mesmas características para dizer assim, cara, você é um cara muito inteligente, muito sagaz, muito divertido, muito bem-humorado, faz a gente dar risada com essa forma sua de se expressar e de defender a fé e atacar os hereges que estão errados, e sempre pressupondo assim que o Ezequiel está certo e essas pessoas estão erradas, e que a minha risada é uma marca registrada, e que eles adoram quando eu dou risada nos vídeos, e etc, e etc, e etc. E assim, eu nunca comentei muito a respeito disso em nenhum vídeo, mas é assim, olha, o que acontece? Eu sou uma pessoa profundamente curiosa. Eu tenho uma curiosidade intelectual assim natural e profunda, e eu assim sou um tipo de pessoa que encontra satisfação no escrutínio, no pensamento, ao vislumbrar assim as diferentes interpretações a respeito da religião, da vida, de Deus, ou do pecado, ou da salvação, ou se Deus existe ou não, e milhões de coisas. E eu me divirto muito com essas coisas, assim, mesmo com as coisas negativas, assim, mesmo com as tretas, mesmo com os paradoxos, mesmo com as contradições, mesmo com coisas pesadas, assim, sabe? Então, tipo, eu tenho dificuldade de não me divertir o tempo inteiro fazendo os vídeos. E é exatamente isso que acontece. Claro, às vezes é deboche, às vezes é ironia, às vezes é sarcasmo, mas muitas vezes, e as pessoas às vezes não entendem isso, é assim, realmente uma pessoa se divertindo, dando risada desses papos, entende? Claro, eu entendo que as pessoas têm um pouco de percepções diferentes, e algumas assim levam a religião mais a sério, outras levam a religião mais nas coxas. E as pessoas que levam a religião mais a sério, elas podem se sentir mais ofendidas assim com a minha postura mais, entre aspas, leve, ou vamos dizer, debochada, irônica, dando risada e zoando a galera, e etc. Eu me sinto como o profeta Elias zombando dos profetas de Baal. Aquilo pode ter soado muito mal para os profetas de Baal, né? Mas claro que isso acaba pressupondo que eu sou Elias, eu estou do lado de Deus, eu sou o correto, e os profetas de Baal são aí as pessoas com uma religião idólatra, equivocada, imunda, idiota, imbecil e que merecem ser zoados, né, galera? E talvez esse seja um dos problemas do pensamento de Ezequiel. É ele pressupor que ele está certo e pode ficar zoando os outros e às vezes não consegue enxergar onde que ele mesmo não só pode estar errado, como de fato está errado.
Pode ser que a gente vai encontrar algo desse tipo aqui daqui a pouco no nosso comentário. Mas o fato é que eu estou simplesmente demonstrando que as minhas risadas, etc., elas não necessariamente seguem o fundamento do mero deboche, ironia e sarcasmo diabólicos ou coisas do tipo, tá? Só para deixar isso claro. Essa é uma forma como eu me sinto, como eu penso, que tem que ver com realmente o quanto eu acho divertido e engraçado trabalhar essas questões de uma forma meio que geral. Tá bom? Isso não quer dizer que em muitos casos não exista, de fato, na minha risada, deboche, ironia e etc. E se alguém considera isso errado, aí nesse caso eu estarei errado. Mas ao mesmo tempo também eu não considero errado ironizar, debochar, zombar daquilo que considero coisas bizarras, heréticas, equivocadas, diabólicas e tudo mais. Beleza? Legal. E aí depois ela entra na questão principal aí, né? Tipo, e eu tô lá debochando, zoando e dando risada, como é que alguém pode crer numa imbecilidade dessa? E aí ela me responde. Bom, da mesma forma como eu, Ezequiel, estou no adventismo e creio em bizarrices também. Opa, aí já a gente começa a entrar numa questão mais interessante, assim. Uma outra dificuldade que eu poderia ter também na hora de me expressar e na hora de conversar com as pessoas a respeito do adventismo é que o Ezequiel Gomes ele é um adventista assim, um pouco estranho, um pouco singular, um pouco complicado de entender. Tipo assim, ó, por exemplo, algumas pessoas me consideram um absoluto apóstata do adventismo. Uma pessoa que já passou pela sacudidura, já está do lado do inimigo, odeia a igreja adventista, odeia os adventistas como pessoas, odeia a liderança da igreja adventista por completo, odeia as doutrinas adventistas, odeia a Ellen White. E é simplesmente uma pessoa do demônio agindo de forma perversa e pervertida e equivocada e enganando as pessoas e etc. Tem pessoas que acham que o Ezequiel Gomes é exatamente isso em relação ao adventismo do sétimo dia. Por outro lado, existem pessoas assim que acham que o Ezequiel Gomes é um dos melhores adventistas que existem, apesar de ter defeitos e pecados. Óbvio, ninguém que eu conheça me considera uma pessoa sem defeito e sem pecado. Acho que os meus defeitos e pecados são mais ou menos assim evidentes em alguns contextos, ainda que pode ser que tem muita coisa que muita gente não saiba, mas várias coisas assim, as pessoas dizem assim, esse aqui é um cara com defeitos, problemático, meio estranho, meio esquisito, etc, óbvio, mas mesmo assim é um dos melhores adventistas, que defende a fé, que defende a igreja, que coloca a cara a tapa, que produz conteúdo em áudio, em texto, em vídeo, e sabe, e que as pessoas, mesmo sabendo que ele já não atua mais como pastor, consideram como pastor, e que tem um respeito de muitas pessoas da comunidade, e que, sabe, que ama, que representa bem o evangelho, que é um dos melhores debatedores da igreja, e etc, e etc, e etc. E é muito interessante, assim, estar nessa posição dentro do adventismo, né? Até inclusive do lado evangélico, alguns podem pensar assim que o Ezequiel Gomes é um cara que acredita piamente na Ellen White. Tipo, tem os adventistas que acham que eu não creio na Ellen White, e outros que eu acho que eu creio piamente na Ellen White, nas bizarrices todas lá, né? Já vamos falar sobre isso. E não sei o que, e o Ezequiel meio... Assim, até é engraçado, né, como as pessoas têm dificuldade de lidar comigo, também como elas não me conhecem muito bem, algumas pessoas, por exemplo, já comentaram várias vezes em vídeos meus coisas do tipo assim, não, Ezequiel tá fazendo esse vídeo aí, esse debate, essa defesa da igreja, porque ele tá puxando o saco da administração da igreja. Se tem uma pessoa que não puxa saco da administração imunda dessa igreja, acho que é o Ezequiel Gomes, né? Mas assim, né, como é que você vai impedir a pessoa de ter uma percepção idiota assistindo um vídeo, né? Mas é muito interessante, assim, sabe?
os contornos que essas percepções tomam, assim. Justamente porque, né, a pessoa às vezes vê um vídeo seu assim, ela já imagina um monte de coisa. Ah, se ele está falando bem da igreja adventista ou defendendo a doutrina adventista, então ele deve estar com interesses com a organização adventista, ou crê em tudo que a organização diz, ou que a Ellen White diz, ou tudo que o cara imagina que o adventismo é, ele atribui a mim. E aí, esse é um pouco, inclusive, um pouco do problema desse próprio comentário. O que ela diz? Ela diz que eu estou no adventismo e creio em bizarrices também. Bom, veja, eu acho que essa é uma afirmação um pouco prematura. A gente deveria definir o que seriam essas bizarrices e aí me perguntar se eu creio nelas ou não. E assim, eu só vou admitir crer em bizarrices em uma hipótese. Naquelas bizarrices que tenham o seu fundamento nesse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada. Aí tudo bem, aí eu vou ter que admitir que eu creio em algumas coisas bizarras, tipo, Deus existe, Deus criou o mundo, Satanás existe, se manifestou, se materializou, usou uma cobra para falar com Adão e Eva. Eu creio em Adão e Eva, pois é super bizarro. E não estou ironizando, estou falando sério. É super bizarro crer em Deus, crer na queda, crer em Adão e Eva. Crer que Jesus morreu e ressuscitou, crer nos milagres descritos na história bíblica, e etc, e etc, e etc. E mesmo, por exemplo, em questões doutrinárias, né? Eu creio na doutrina da Trindade, eu creio na doutrina da graça, eu creio na sola escritura, eu creio na salvação pela graça mediante a fé, eu creio na doutrina bíblica a respeito da morte, que não existe alma imortal, que sai do corpo, que não sei o quê, etc, etc, etc. Então eu sou um adventista que crê na palavra de Deus, vamos dizer assim. Então, se alguém considera essas crenças bizarras, aí eu vou ter que, né, dizer assim, olha, eu creio em coisas muito bizarras. Agora, em relação a questões assim um pouco mais periféricas dentro da fé adventista, que em grande medida tem que ver com a Ellen White, isso também vai ter que ver com o próximo comentário que a gente vai comentar, aí você vai precisar perguntar para o Ezequiel Gomes se ele crê ou não em determinada questão do que você considera bizarro no adventismo. Por exemplo, eu não creio em nada do que Ellen White falou a respeito de, por exemplo, masturbação, causar câncer e doenças lá que ela cita lá nos escritos dela. Eu não creio. É uma coisa bizarra dentro do adventismo, mas eu não creio. Eu discordo da Ellen White no tema masturbação. Eu não discordo de tudo que Ellen White falou sobre masturbação. Eu discordo de algumas coisas. Dessas coisas que eu considero bizarras, e de fato considero, nesse caso específico, eu discordo. E, inclusive, alguns adventistas já brigaram comigo por causa disso. Né? Acho que eu fui num debate uma vez e falei, não, para mim o que a Ellen White escreveu sobre masturbação tá errado. E aí algumas pessoas, não, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque olha aqui, tem esse artigo dizendo que esse menino aqui se masturbou tanto até morrer. Eu falei, tá, beleza, tudo bem, pouco importa. Esse artigo não defende nada do que tudo que a Ellen White diz é verdade, tá bom? Até porque tudo que você quiser defender nesse aspecto, você vai ter que dizer que a masturbação causa, mas o sexo também. Por que o sexo não iria causar o que a masturbação causa? Então, sei lá, se o menino se masturbar 10 vezes por dia, por 2 anos, ele vai ficar fraco e vai ficar doente, vai morrer. Então você tem que defender que se a pessoa transar 10 vezes por dia por 2 anos, vai acontecer a mesma coisa. Porque você não pode atribuir a masturbação que você não atribui ao sexo, beleza? Então é isso. E aí, enfim, tem milhares de discussões e tudo bem. Mas então, nesse tipo de aspecto, tem que discutir um pouco mais se o Ezequiel crê nas tais bizarrices ou não. Até porque eu entendo perfeitamente que no contexto de ateus, agnósticos, descrentes, a religião bíblica é uma coisa absolutamente bizarra. E nesse aspecto eu admito crer em coisas bizarras. Só que assim, a minha discussão lá sobre os Mormons, quando eu imagino que é um negócio assim que é muito absurdo o Mormon acreditar nas doutrinas Mormons, é porque o que acontece? A religião Mormon, ela pretende ser um evangelho de Jesus Cristo. Que ainda que exista o livro de Mormon, precisa ter um mínimo de relação com o Jesus Cristo da Bíblia.
Tanto que a própria igreja Mormon tem materiais para interpretar a Bíblia, para tentar encontrar doutrinas mormons dentro da Bíblia. E é bem interessante, assim, apesar dos mormons serem muito ruins de Bíblia, eles têm as discussões bíblicas. E por que eu acho muito bizarro alguém ser mormon? Porque a doutrina Mormon, ela meio que ela é refutada, tipo na primeira página da Bíblia, na segunda página da Bíblia. Tipo assim, ó, vamos lá. Lá em Gênesis 2, lá em Gênesis 3, fala que Deus colocou uma proibição a Adão e Eva em relação a comer do fruto da árvore do jardim, e aí aparece lá a tal da serpente, que é o diabo e Satanás e não sei o quê, e tenta a mulher com a ideia de que ela seria como Deus. Né? Então, veja bem, cara, esse papo de ser como Deus, se tornar como Deus, se tornar Deus, tipo assim, é desmascarado como algo diabólico, tipo, na primeira página da Bíblia, na segunda página da Bíblia. Se alguém está te prometendo que um dia você vai ser Deus, se você crê na Bíblia, você já entendeu na hora que por detrás dessa mensagem está lá o demônio. Aliás, em Gênesis 2 e 3 também tem a ideia de que se a pessoa comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá o Adão e Eva, eles iriam trazer a morte sobre si, eles iriam morrer. Uma das questões centrais do mormonismo é que não existe morte, ninguém morre, só sai do corpo, aí vai lá no mundo espiritual, aí Jesus morre, vai lá no mundo espiritual, aí os evangelhos, aliás, os pregadores do evangelho mormon que estão mortos vão pregar para os mortos, e aí vai fazer batismo pelos mortos, e tudo isso é desmascarado tipo na página 1, 2 da Bíblia. Você não pode crer na palavra de Deus e aí depois dizer que a morte não existe, porque a alma é imortal, que sai do corpo, que não sei o quê. Claro, a gente sabe, como adventistas, que a maioria dos cristãos acredita nisso, mas é por isso que eu acho bizarro. Como em sã consciência alguém pode cair numa lorota dessa de que a alma é imortal? E aí eu não estou falando só dos mormons, estou falando dos católicos, dos evangélicos em geral e etc. Mas eu tenho o mesmo sentimento. E não é uma mera questão de deboche, ironia, porque eu acho que eu sou melhor que os outros, não é isso. Como é que você lê a Bíblia e o negócio é desmascarado na página 1, página 2 da Bíblia no máximo, e você acha que você é o cara da Bíblia, que é o evangelho, que não. Eu acho um negócio absurdo, eu acho um negócio bizarro. Mas não é que é bizarro assim, do tipo, a pessoa não pode crer no que ela quiser. Eu acho que as pessoas podem crer no que elas quiserem. Por exemplo, se o Joseph Smith, em vez de ele escrever um outro evangelho de Jesus Cristo, ele escrevesse uma história o seguinte: destruindo o evangelho de Jesus Cristo. Aí ele escreve um livro assim, galera, o evangelho de Jesus Cristo diz que a gente morre, mas na verdade a gente não morre. O evangelho de Jesus Cristo diz que Deus é incriado, mas não, Deus não é incriado, a gente pode se tornar como Deus e blá blá blá. Aliás, esse é um outro ponto, né? Por exemplo, vamos abrir a Bíblia aqui em Isaías 43, aí lá no verso 10, 11, por ali, tá dito assim, ó: antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Não teve nenhum Deus antes do Deus da Bíblia e não vai ter nenhum depois. Isso é a mensagem da Bíblia. Então é um negócio bizarro você dizer que você crê na Bíblia, no Evangelho, pode dizer que você vai se tornar um Deus no futuro. A Bíblia é absolutamente clara em relação a isso. É da própria natureza do conceito de Deus, é que ele nunca foi criado, ele nunca não foi Deus. Não tem nada desse papo do tipo, ele foi um homem, daí ele se tornou Deus, e aí eu sou homem, agora vou me tornar Deus um dia. Então, o nosso Deus um dia estava fumando um cigarro no boteco, aí ele se arrependeu desse pecado, aí ele virou Deus, aí depois ele criou o nosso universo. Isso é um papo imbecil no último, e não é porque você não pode acreditar nisso, você pode. Escreve lá, Negando o Evangelho de Jesus Cristo, é o livro de Mormon. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mentira, porque diz que não houve nenhum Deus antes dele, nem haverá depois. Mas na verdade, sim, já houve outros deuses antes do nosso Deus, e vai haver depois. Inclusive você que está lendo esse livro vai poder se tornar Deus também. Ou seja, se o cara escreve o que é realmente a doutrina do negócio, sem querer ficar se fantasiando como se fosse cristão, evangelho, não sei o quê, aí eu respeito. Aí eu vou continuar achando uma coisa bizarra, mas pelo menos eu ia respeitar. Agora a pessoa pega a Bíblia, diz que crê no Evangelho, na Bíblia, e então, além disso, no livro de Mormon,
E através dessas doutrinas imbecis começa a negar o beabá de quem é Deus, do que é morte, não sei o que. Cara, isso é absolutamente bizarro, cara. E assim, ó, o Adventismo do sétimo dia pode ser acusado de um monte de coisa, mas de bizarrice nesse nível não pode. Até porque, vamos pegar as coisas bizarras do Adventismo, tipo lá, a masturbação da Ellen White lá, aqueles negócios dela lá. Vamos elencar aquilo ali como uma coisa bizarra. Se eu pudesse convencer todos os adventistas do sétimo dia da face da Terra que aquelas coisas que a Ellen White escreveu sobre masturbação estão equivocadas, qual dano é causado para o adventismo? Nenhum, ou pelo menos não muito. Por quê? Porque as visões da Ellen White sobre masturbação não são o centro da fé adventista. Agora, se você convencer os mormons de que nenhum Deus houve antes de Deus, nenhum outro haverá depois, ninguém vai se tornar Deus depois de nada. Você pode ir no templo quando você quiser, você pode se batizar pelos mortos quando você quiser, você pode casar no templo quando você quiser, você pode dar dinheiro para a igreja mormon quando você quiser, que você nunca vai ser Deus. Se eu convencer todos os mormons disso, acabou o mormonismo. Essa é a diferença entre a igreja mormon e a igreja adventista, ou pelo menos é uma delas. As bizarrices adventistas, elas não estão no centro da fé adventista. A não ser se você considerar as crenças bíblicas do adventismo como bizarras. Aí tudo bem, a gente vai concordar que a igreja adventista é uma igreja bizarra. Mas nessas questões secundárias, elas não estão no centro da fé adventista. O centro da fé adventista não é que Ellen White viu Enoque em Plutão, e que a masturbação causa câncer, e que você não deve andar de bicicleta, e que negro não deve casar com branco. Essas coisas todas existem, né? São bizarrices, vamos dizer assim, da fé adventista, né? Nas coisas da Ellen White. Entretanto, elas não estão no centro da fé adventista. O centro da fé adventista é a Bíblia, é a salvação, é a Trindade, é a palavra de Deus, é a volta de Jesus, é a guarda do sábado, e são todos temas bíblicos e não periféricos e blá blá blá. Beleza? Aí, inclusive, a pessoa que escreveu esse comentário, aparentemente ela até tem alguma noção disso, né? Ela admite, né, que em termos bíblicos o mormonismo é bem mais nocivo do que a igreja adventista, mas que ambos são religiões de controle mental. E eu queria falar um pouco sobre essa coisa do controle mental. Cara, eu acho assim, ó, a discussão sobre a religião como algo de controle mental é uma discussão fundamental e absolutamente necessária. Aqui nesse canal tem uma playlist perguntando se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e tem lá acho que uns 8, 10 vídeos explicando o que é seita. Exatamente trabalhando as questões de controle mental, controle do comportamento, controle das emoções, controle do que você come ou não come, e etc. Um milhão de coisas lá, que é o modelo BITE. Inclusive, recomendo você assistir essa série se você não assistiu ainda. Inclusive, para a gente discutir essa questão do sectarismo e controle mental, beleza? Religião e controle mental é um assunto muito sério, muito complicado, muito interessante, só que eu gostaria de trazer algumas perspectivas um pouquinho mais aprofundadas aqui para a gente discutir. Veja bem, cara, essa coisa de que a religião faz controle mental e que as pessoas que são crentes dessa religião são vítimas da liderança que as controla mentalmente, é uma convicção assim que agrada muita gente. Muita gente está disposta a crer nisso, mas eu creio que as questões não são tão simples assim. Claro que isso pode existir. Pode ser que uma liderança mau caráter consiga fazer uma lavagem cerebral numa quantidade X de pessoas lideradas e escravizar essas pessoas lideradas e se beneficiar disso. Sim, isso é possível acontecer e todos nós temos que estar alertas contra isso. Todavia, é necessário entender o fenômeno religioso e o controle mental e etc. de perspectivas também um pouco mais céticas, um pouco mais amplas e mais profundas para a gente entender onde que estão os verdadeiros problemas do controle mental. Você acha que a matemática é uma forma de controle mental? Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou trazendo a discussão para esse lado? Porque depois que você assume que 1 mais 1 é igual a 2, a sua lógica ela está presa a esta conclusão.
Você não pode mais dizer que 1 mais 1 não é igual a 2. E as deduções lógicas em função disso são amplas e gigantescas, né? Matematicamente falando. Então a convicção de que 1 mais 1 é igual a 2 é uma convicção matemática, e em função da qual, depois que a gente aceita essa verdade, você não pode mais escapar dela. A matemática, então, ela é um controle mental? Sim, não e por quê? Por que isso é importante? Porque a religião, ela não é matemática, mas algumas pessoas tratam como se fosse uma coisa matemática. 1 mais 1 é igual a 2 é uma verdade comprovada, provada, preto no branco, inescapável, tá? Mas não é um controle mental você crer que 1 mais 1 é igual a 2. Crer que 1 mais 1 é igual a 2 é meramente dizer que as suas funções cognitivas estão funcionando de acordo com a realidade, porque na realidade 1 mais 1 é igual a 2. Ponto, não tem o que questionar, não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa aberta à interpretação, não é uma coisa complexa e insondável, que só iniciados é que podem entender. Não, mas 1 mais 1 é igual a 2 é uma verdade simples, direta e específica. Algumas pessoas, entretanto, tratam a religião como se a religião fosse uma matemática. E essas pessoas, elas estão um pouco mais suscetíveis a terem um pouco uma experiência de controle mental dentro da religião, tá? Então, pensa da seguinte forma. Se um adventista acha que guardar o sábado é tão absolutamente inquestionável quanto 1 mais 1 é igual a 2, a crença na guarda do sábado ela vai ser tão aprisionante quanto a lógica de 1 mais 1 é igual a 2. É inescapável, é impossível evitar, tudo conduz àquilo na realidade e acabou. E aquilo é a descrição da realidade, certo? Ele está tratando a religião como matemática, como um fato e acabou. Só que o que aprisiona essa pessoa? É uma liderança ou é a própria convicção? E aqui as coisas são complexas. Vamos tirar agora do exemplo adventista, podemos voltar ao exemplo adventista daqui a pouco e vamos falar dos mormons. Vou trabalhar uma hipótese aqui com vocês. Vou trabalhar com a hipótese de que o Joseph Smith, que pregou essa imbecilidade, que o homem vai ser Deus, que Deus um dia foi como homem, vamos dizer que ele nem acreditasse nisso. Mas como ele queria comer todas aquelas meninas e etc e tal, ele inventou isso aí só para dizer que ele vai ser Deus, ou que as pessoas vão ser Deus, aí fica todo mundo, uau, que legal, e como é que tem que ser Deus? Você tem que me dar dinheiro, você tem que ir lá no meu templo, você tem que me dar a sua menina para eu casar com ela, olha quanto benefício esse cara tá ganhando, por ele colocar na cabeça do outro que se o outro fizer tudo isso, ele vai ser Deus, esse outro vai ser Deus. O Joseph Smith, vamos pensar que ele fosse um ateu, ele nem acreditava em Deus, mas ele dizia que acreditava para enganar trouxa. E ele diz, você quer ser como Deus? Então siga essa religião maravilhosa aqui. E aí a pessoa que ele está enganando, ela vai lá e ela ouve o Joseph Smith pregando, Deus foi como nós e nós seremos como Deus. E de repente entra um estalo na mente da pessoa. E a pessoa diz, entendi a verdade. Deus foi como eu vou ser Deus. 1 mais 1 é igual a 2. E agora, o mundo da pessoa gira em torno daquela verdade inescapável, que é comprovada, que é a maior verdade da face da Terra. Esse cara que o Joseph Smith enganou, ele está sendo preso de controle mental de quem? É o Joseph Smith que está enganando ele, que está obrigando ele a crer dessa forma, ou é a própria lógica desse cara que está aprisionando ele? Esse cara é uma vítima ou não? Porque essa é uma discussão difícil. Tipo, ninguém vai negar que o Joseph Smith teve uma influência sobre o cara, porque foi o Joseph Smith que inventou a mentira, o cara creu na mentira, agora o cara está escravo da mentira. Mas ele não está escravo do Joseph Smith, ele está escravo da própria lógica da cabeça dele. O Joseph Smith já morreu há trocentos anos. O cara tá até hoje aí crendo que ele vai ser Deus no futuro. Já não dá mais dinheiro pro Joseph Smith, já morreu, acabou.
E o cara continua escravo. Então ele não é escravo do Joseph Smith. Outra coisa. O Joseph Smith ele não é capaz de obrigar o cara a acreditar nisso para dar dinheiro para ele, para deixar ele comer a mulher dele ou a filha dele, não sei o quê. Então, tipo assim, o Joseph Smith é culpado de algum pecado aí nesse processo? Com certeza. Mas essa vítima aí, entre aspas, ela não é tão vítima assim. Ela é simplesmente uma pessoa que deixou a sua mente levar como um fato matemático uma coisa, no mínimo, questionável. Levou a sério demais um negócio que não era para levar a sério demais. E aí o controle mental não é um problema da liderança do Joseph Smith contra o retardado ali que está preso. É um problema da própria lógica interna do ser humano, que acha que descobriu uma bobagem e equaciona essa bobagem como um resultado assim, tipo, eu serei como Deus, eu preciso dar o dinheiro para essa igreja, eu preciso casar no templo, eu preciso me batizar pelos mortos, eu preciso fazer isso e aquilo. Mesmo que isso vá contra, tipo, a página 1, a página 2 da Bíblia que o cara diz que tem que crer, além de crer no livro de Mórmon. É uma burrice infinita, é uma imbecilidade infinita. Entende? E não adianta querer comparar isso aqui com o adventismo, claro. Alguns adventistas podem ser tão imbecis e retardados quanto o mais retardado e imbecil dos mormons? Com certeza. É o cara que lê lá alguma coisa na Ellen White, que não sei o que aquilo vira a maior verdade da face da terra, inquestionável. Tomar café é pecado. Puf! Pronto, nada mais pode ser diferente dessa convicção. Masturbação causa câncer. Puf, não importa quantos dados infinitos existam de que masturbação não causa câncer. Não. Um dia no futuro vai se descobrir que a masturbação causa câncer. Porque a pessoa levou como uma verdade uma coisa questionável, tá? Então, assim, ó, esse papo de que a religião adventista ou não sei o que é coisa de controle mental, eu não vou dizer que não, porque, obviamente, né, como eu falei, é possível sim que uma liderança manipule convicções equivocadas para escravizar pessoas, etc. Concordo 100% com essa possibilidade. Isso pode ser que exista dentro do adventismo? Com certeza pode ser que exista dentro do adventismo, mas não é assim um simples fato de que assim é, ponto final e acabou, beleza? E você fala aí que aí as igrejas são um sistema sujo, cruel, dos quais não é fácil sair. A dificuldade maior é o ser humano querer encarar as ambiguidades, as incertezas das interpretações das coisas. Isso que é o mais difícil. Então o ser humano acaba escolhendo acreditar, mesmo que seja numa idiotice, para achar que tem uma certeza. As pessoas às vezes não conseguem lidar muito bem com dúvidas por exemplo, assim, pode ser que Deus exista ou não, as pessoas não gostam de encarar essa possibilidade de que pode ser que sim, pode ser que não. Então a pessoa crê em Deus e vai de cabeça e acabou. Só que ele pode crer num Deus falso, pode crer numa idiotice, pode crer numa bobagem, no final das contas pode estar não sofrendo meramente um controle mental externo. Isso também pode acontecer. Mas acho que o pior problema é a pessoa se autoimpor essa escravidão para não encarar as incertezas, os medos, as dificuldades da vida. Certo? Então, eu acho que o seu comentário aí é um comentário extraordinário para fazer a gente pensar nessas questões. Só não gostaria de ser confundido com uma pessoa totalmente retardada e hipócrita, está falando mal dos mormons e tem uma religião tão estúpida quanto a dos mormons. Beleza? Então, vamos terminar com o próximo comentário. Bom, galera, e aí também, por fim, eu queria comentar brevemente, até porque eu já falei demais na cabeça de vocês, não sei que tipo de pessoa que fica assistindo esses vídeos até o fim, né? Beijo no coração de vocês, galera. Aí assim, ó, o Paulo Furtado, ele escreveu lá no meu vídeo que eu falei sobre os mormons, né? Diz assim, os adventistas cometeram o mesmo erro em crer além das escrituras como fonte de inspiração. Tá bem mal escrito o comentário do Paulo, acho que inclusive deve ser um seguidor do CACP, pelo menos assim, sempre que eu vejo um comentário mal escrito, eu penso, esse aí é seguidor do CACP. E aí, mesmo assim, dá para entender o que ele quer dizer. Tá querendo dizer o seguinte, que não pode ficar criticando o Mormon, o Adventista, porque o Adventista comete o mesmo erro. Porque qual que é a fonte do erro dos Mormons? É crer
em revelações fora da Escritura. O Adventismo também não crê em revelações fora da Escritura. Aí, nesse caso, o Adventismo e o Mormonismo é tudo a mesma coisa. Apesar das diferenças entre as duas religiões, você teria o mesmo problema fundamental nas duas questões. Bom, legal, vamos endereçar brevemente essa questão aí. O nosso amigo Paulo Furtado teria toda razão se não fosse um pequeno detalhe. Na fonte de inspiração, além das Escrituras, dentro do Adventismo, se diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Isso é o que a Ellen White ensinou. Isso não foi o que Joseph Smith ensinou, tá bom? Nem nenhum outro profeta mórmon. Mas a Ellen White ensinou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Sendo assim, a tese do nosso amigo Paulo Furtado cai por terra. Porque ainda que a gente creia numa inspiração fora da Escritura, essa inspiração nos diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Inclusive, por isso eu posso ser um adventista que discorda da Ellen White no quesito de masturbação causa câncer, e não ter problema nenhum, não sou excluído da igreja, não deixo de ser membro da igreja, não deixo de ser líder da igreja, inclusive tem vários pastores também que concordam comigo e discordam que masturbação causa câncer, conforme o texto da Ellen White. Mas a Ellen White não é a nossa regra de fé, doutrina e prática. Claro, tem alguns adventistas que levam a Ellen White naquilo que ela fala coisas além do que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia não diz nada sobre masturbação. Aí esses adventistas pegam lá o texto da Ellen White, querem tornar esses textos da Ellen White como regra de fé, doutrina e prática. Mas o que essas pessoas estão fazendo? Estão indo contra o que a própria profetisa ensinou. Sob o pretexto de crer em Ellen White, eles são descrentes, porque eles não creem que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. É o oposto da minha postura. Eu ignoro essas bobagens e bizarrices da Ellen White. Por quê? Porque eu creio na Ellen White, que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então eu não perco tempo discutindo um monte de coisa aí que esse pessoal perde tempo discutindo. Por isso, inclusive, eu já estou imune a 90% das bizarrices que existem entre os adventistas. Exatamente porque eu creio que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Beleza? Melhor sorte da próxima vez, Paulo Furtado. Então é isso, galera. Espero que esses comentários, essas reflexões minhas tenham ajudado vocês aí a entender um pouco melhor as discussões. Parabéns a quem conseguiu assistir esse vídeo até o final. Um beijo no coração e a gente se vê. Um abraço.